Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Pedro. Hoje eu estou aqui para fazer uma explicação acerca do conteúdo de zoologia, tá bom? Então hoje eu vou dar a introdução ao conteúdo das características e da classificação dos seres metazoários, tá? Então, esse é um assunto que você vê na segunda série, inclusive eu estou vendo ele agora. Então hoje eu estou aqui para fazer uma explicação desse assunto. Então vamos lá. Seres metazoários. Seres metazoários, em outras palavras, são seres do reino animal, né? São os animais. Então, os metazoários, eu vou ler aqui, o que é que define um ser metazoários? Metazoários são seres que são eucarióticos, ou seja, eles possuem a carioteca, que é aquela membrana que reveste o núcleo da célula, tá? Isso a gente viu na primeira série. E eles são pluricelulares, ou seja, eles possuem várias células, tá? Então possuem células complexas, são formadas por várias delas, tá? Eles são seres heterotróficos, eles não conseguem produzir o próprio alimento, precisam ingerir matéria orgânica de outros seres vivos, O desenvolvimento embrionário dos seres metazoários, dos seres animais, passam pela fase de blástula obrigatoriamente, uma característica que é exclusiva deste reino. Então, os fungos, as bactérias, os vírus, eles não realizam essa fase de blástula, tá? Os seres metazoários, eles são divididos em vertebrados e invertebrados, tá? Então, os seres vertebrados, um crânio, eles possuem um crânio e a coluna vertebral, por isso eles são chamados de vertebrados. E os seres invertebrados, eles não possuem nenhuma dessas duas estruturas, tá? E os seres invertebrados, eles compõem 95% do reino dos seres metazoários, tá? Então, vamos agora para a organização corporal e a simetria dos seres metazoários, tá? Então, vou ler aqui. A forma como o corpo se organiza é um critério evolutivo essencial. Então, vamos lá para os primeiros tecidos. Os tecidos verdadeiros do sub-reino, ou seja, do filo Parazoa, que é o filo da porífera, das esponjas, não possui tecidos verdadeiros nem simetria definidas. Então, vamos lembrar aquela hierarquia biológica. Se um indivíduo ele não possui tecidos, ele não vai possuir órgãos, ele não vai possuir sistemas. Então é isso. Então, eles são chamados de ser. E eles também não vão possuir simetria definida. Eles vão ser chamados de assimétricos. Ou seja, as esponjas, englobando o filo das poríferas, não possuem nem tecido, não possuem nem simetria definida. Tá? Então, eles são chamados de seres. Ai, meu Deus, esqueci. Tá escrito aqui, mas. Eles são ditos como seres parazoários, né? São do grupo das parazoas, porque parazoas, inclusive estava escrito aqui, eu não vi, significa ao lado dos animais. Por que ao lado dos animais? Porque eles se assemelham bastante aos animais. Eles, inclusive, dotam das mesmas características básicas de seres animais, por isso eles são incluídos nesse grupo, tá? Mas eles não vão possuir tecidos, não vão ter fase de gástrula, não vão ter simetria, tá? Então, já falei dos seres parazoários, vamos falar agora dos seres eumetazoários, também chamados de seres, é, acho que é esquizometazoários, tá? Já os eumetazoa possuem tecidos e organização histológica clara, ou seja, eles possuem tecidos, eles possuem divisão de tecido, de tudo, de gástrula, tudo certinho, tá? Então, eu dividi aqui a palavra eumetazoo em três partes. A parte que significa eu, significa verdadeiro. A parte meta significa depois. Zoa, animal, zoo. Tem tudo do grego, tá? Então, são os animais verdadeiros que vêm depois dos parazoários, tá? Vamos agora falar da simetria. A simetria ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser tanto radial quanto bilateral. O corpo, na simetria radial, ele pode ser dividido em várias partes iguais a partir de um eixo central. Então vamos pegar, por exemplo, uma roda. A roda, ela, obviamente, se você dividir ela a partir de um eixo central, você vai ver que ela vai ficar igual de um lado com o outro, mas você vai ver que não vai ficar tipo, tudo proporcional. Um exemplo disso são os seres quinidários e os equinodermos na fase adulta. Eu coloquei aqui os equinodermos na fase adulta porque na fase que eles estão na lava, que eles são na fase da infância, eles são bilaterais. Na fase adulta, eles se tornam de simetria radial, tá? Então, um exemplo de seres quinidários, a título de curiosidade, são as águas-vivas, tá?
Então, as águas-vivas e os equinodermos, como por exemplo, a estrela do mar, né? São exemplos de simetria radial. Vamos agora para a simetria bilateral. A bilateral ela é dividida em duas metades. Então, você pega um plano, você divide em duas metades, você vai ver que um lado vai ficar igual ao outro, tá bom? Essa vantagem evolutiva é interessante porque ela vai favorecer a cefalização, que é a concentração de órgãos sensoriais na parte posterior do indivíduo, tá? Então isso é muito interessante, falando evolutivamente, e para locomoção também, tá? Então é bem melhor um indivíduo ser de simetria bilateral do que ser de simetria radial. Vamos agora falar do desenvolvimento embrionário e do celoma, tá? Então vamos falar agora dos termos técnicos. Os folhetos germinativos, a gente viu isso em embriologia, eles podem ser diblásticos ou triblásticos, tá? Se eles forem diblásticos, o nome já diz, di significa dois. Então eles possuem dois folhetos embrionários, que são a ectoderma e a endoderma, tá? Um exemplo disso são os quinidários, são as, são as águas-vivas, tá? Vamos agora falar dos triblásticos, três folhetos, ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Que representam o restante dos animais. Então, resumindo aqui, os seres diblásticos são somente os quinidários, do filo dos quinidários, tá? Os demais vão ser tudo triblásticos. Obviamente ignorando os poríferos, né? Como as esponjas, porque eles não vão possuir fase de gástrula, que é a fase que se forma esses folhetos germinativos, tá? Então, vamos lá. Já falei do desenvolvimento embrionário, vamos agora falar do celoma. O celoma, o conceito dele é uma cavidade corporal totalmente revestida pela mesoderme. Então, vou até mostrar uma imagem aqui pra gente compreender o que é que vai acontecer aqui. Existem três tipos de classificação quanto à presença ou não do celoma, tá bom? Que é a cavidade que é revestida totalmente pela mesoderme, tá? Os seres acelomados, o nome ácido diz que significa negação, são que não possuem o celoma, tá bom? Como exemplo, o filo dos platelmintos, tá? Os platelmintos, eles não vão possuir... Ó, deixa eu mostrar aqui até o celoma. O celoma, se você for ver, ele deveria ficar mais ou menos nessa região aqui, não tem nada disso. Então, eles são chamados de acelomados, tá? Já vamos falar agora dos pseudocelomados. Esse nome pseudo significa falso, tá? Então, eles têm um falso celoma. Por quê? Porque eu não disse que o celoma ele tem que ser delimitado totalmente pela mesoderme. O que vai acontecer aqui nos seres neomateumintos, que são os seres pseudocelomados. Se você for analisar essa imagem aqui, ó, cadê aqui? O pseudoceloma, deixa eu botar até outra cor aqui pra gente marcar, ele tá toda nessa região aqui. Você percebe que além dele ser demarcado pela mesoderma, que é essa camada daqui, ele também é delimitado pela endoderma, a gente chama isso de pseudocelomado, porque eles fogem da regra, a exemplo disso os neomateumintos, tá? Vamos agora falar dos seres celomados, tá? Os eucelomados, eles possuem a presença do celoma, obviamente, na forma completa, tá bom? Um exemplo deles aqui são os anelídeos, tá? As minhocas, por exemplo. Então, deixa eu colocar um marca-texto aqui pra gente. Pronto. Se for ver aqui, o celoma, que representa toda essa região daqui, ó, que representa tudo isso daqui, ele é totalmente delimitado, vou colocar uma cor diferente, pela mesoderma, tá? Ele é totalmente demarcado pela mesoderma. Um pouquinho garrancho aqui, mas vai dar para entender. Pronto, é totalmente marcado pela mesoderma. Compreendido o celoma. Deixa eu ver se eu falei tudo. Não, ficou faltando falar dos seres, dos filos que são desse celoma. Então, vamos lá. Os seres que possuem os pseudocelomados são os nematódeos, né? Os que são acelomados são os platelmintos, como eu falei, e os celomados e os celomados são o resto, são os anelídeos, os moluscos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados como os seres vivos, tá? E, obviamente, ignorando os poríferos, porque eles não vão desenvolver o celoma. O celoma é desenvolvido nessa fase de gástrula, tá? Do desenvolvimento embrionário. Vamos agora falar dos seres protostômios e dos seres deuterostômios, tá bom? Então, falar aqui dos blastóporos. O blastóporo você deve ter aprendido em histologia, você deve ter aprendido que, embriologia, na verdade, que o blastóporo ele é uma cavidade que é formada a partir
do, do arquêntero, que é o intestino primitivo, tá? Então, esse blastóporo, a depender do indivíduo, ele é classificado em dois conceitos. Ele pode ser tanto protostômico, protostômico, ou pode ser deuterostômico, tá? Se ele for protostômico, é título de curiosidade, proto significa primeiro, estômago significa boca, então a boca vem primeiro. O blastóporo dá origem à boca, tá? Já os seres deuterostômicos, deutero significa segundo, estômago, boca, então a boca vem em segundo lugar. O blastóporo dá origem ao ânus, tá? Então, nos seres deuterostômicos, como nós, seres vivos, vai surgir primeiro o ânus, depois vai surgir a boca, a cavidade bucal. Isso vai ocorrer aqui nos equinodermos, Maria, nos equinodermos e nos cordados, que são nós seres vivos. Nós seres humanos, por exemplo. Tá? Vamos agora falar da fisiologia da classificação dos seres metazoários. Né? Vamos falar da digestão, da respiração, da circulação. O material detalha o que eu fiz, como esses animais realizam suas funções vitais. Então aqui a gente tem digestão, respiração que pode ser cutânea, traqueal, branquial, pulmonar. E antes que eu me esqueça, a circulação. Falei de tudo, meu Deus. Isso, digestão, respiração, circulação. Pronto. Tá. Daqui a pouco eu falo dessas imagens também. Mas vamos primeiro falar de digestão. A digestão, ela pode ser intracelular ou extracelular. Intracelular, como o nome já diz, ocorre dentro da célula, como nas esponjas, tá? É o caso dos seres poríferos. Ou pode ser extracelular em cavidades digestivas, ou seja, fora da célula. Um exemplo de cavidade digestiva que nós temos é o estômago, tá? Então, o tubo digestório, esse estômago, o tubo digestório, ele pode ser incompleto ou pode ser completo, tá bom? Ele vai ser incompleto se ele só tiver somente a boca, tá bom? Quando for incompleto, ele só vai ter somente a boca, ou seja, o indivíduo ele vai pegar o alimento e vai liberar os restos dos alimentos por meio da boca. Se ele for completo, como no nosso caso, ele vai comer pela boca e vai liberar os restos dos alimentos pelo ânus. Tá? Vamos agora falar da respiração. A respiração ocorre por troca de gases com o meio externo. Qual é a troca de gases? O que é que você faz? Você inspira o O2 e você expira o CO2. Isso é troca de gases, basicamente. Isso é troca de gases. É O2 com CO2. O2 e CO2. Eita, nossa, feio, meu Deus. O2 e CO2. Com meio externo. Ela pode ser de quatro tipos, como eu falei: cutânea, traqueal, branquial, pulmonar. Cutânea, como o nome já diz, é pela pele, tá bom? Ela pode ser direta ou indireta, tá bom? Não vou muito atentar quanto a ser direto ou indireto, porque isso não importa muito pra gente, não, tá? Se ela for traqueal, como o nome diz, ela vai ocorrer por meio das traqueias, tá? Por meio de canais que levam ar direto aos tecidos. Isso é muito comum em insetos, os artrópodes têm esse tipo de respiração. Pode ser também branquial por meio de evaginações, ou por meio de buracos vascularizados, ou seja, animais aquáticos, como os peixes, como os tubarões, né? Ela também pode ser pulmonar, como no nosso caso, por órgãos cavitários vascularizados, no caso, os pulmões. Uma forma bem técnica você fala de pulmões. Vamos agora falar de circulação. A circulação ela pode ser aberta ou pode ser fechada, tá bom? Se ela for aberta, o sangue vai sair dos vasos para lacunas ou hemoceles, tá bom? São saídas de sangue. Tá? Ou fechada, o sangue circula apenas dentro dos vasos. Se ela for fechada, isso é bem melhor ela ser fechada porque isso vai proteger ela de hemorragia, de sangramentos, vai proteger isso de predadores, tá? O que vai permitir, inclusive, maior pressão, maior velocidade, o que é bem interessante, tá? Então, eu encerrei basicamente a introdução de zoologia. Deixa eu só trazer mais duas imagens aqui para a gente compreender o que é que vai acontecer. Eu tinha falado dos seres protostômios e dos seres deuterostômios. Os seres protostômios, como eu falei, deixa eu pegar aqui, ó. Eles vão originar primeiro a boca, por meio do blastóporo, né? Vai surgir primeiro a boca, posteriormente vai surgir o ânus, tá? Já nos seres deuterostômios, vai surgir primeiro o ânus, por meio do blastóporo, né? Se for ver aqui a diferença de um
pro outro é gritante, tá? E depois vai surgir a boca, como é o nosso caso, tá? Deixa eu agora trazer essa imagem aqui englobando todos os seres do reino animal. Todos os seres não, todos os filos, tá bom? Então são 9, na verdade são mais ou menos 35 filos que a gente tem até hoje descobertos pela ciência. Mas a gente se atenta só aos 9 principais, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender aqui esse cladograma, tá bom? Que é a classificação dos seres vivos. Todos os seres vivos, dos seres animais, eles surgiram a partir de um ser protista ancestral flagelado, tá bom? Protista do reino protozoário, tá? Esse protista ele foi adquirindo características como multicelularidade, como eu falei anteriormente no começo da aula. Ele vai adquirir desenvolvimento embrionário, vai ter que ter obrigatoriamente a fase de mórula, de blástula, tá? Então, aí a gente para. Aí a gente para, o que é que vai acontecer aqui, ó? Bem nesse ponto aqui que eu estou marcando. Aqui, você vai ter os seres poríferos, tá? Então, deixa eu até... Será que tem como eu deitar isso aqui, meu Deus? Deixa eu ver se eu coloco em pé, fica melhor. Pra gente ver. Não vai dar pra ficar bom, não, tá? Deixa eu botar ali em volta. Os seres poríferos, como o nome diz aqui, poro. Meu Deus. Poro significa eles são formados por meio de poros com um corpo com um sistema aquífero, tá bom? Então eles vão viver em sistemas aquáticos, como as esponjas, como eu falei, tá? Então eles não vão ter o tecido verdadeiro, como eu falei, e vão ser chamados de parazoários, tá? Vamos agora falar, já passando agora desse caminho aqui, vamos seguir, vai correr a fase de gastrulação. A partir de agora, todos esses animais vão ter fase de gastrulação, vão ser chamados de eumetazoários, tá? Então aqui a gente para. Aqui vai ter os seres diblásticos, eles só vão ter 2 folhetos embrionários, como é o caso dos seres quinidários. O nome quinidário significa literalmente que queima, tá bom? Então a gente tem como seres principais as algas vivas e as anêmonas. As anêmonas nada mais são do que flores marinhas, tá bom? Todos eles são seres vivos que queimam, tá bom? Queimam os outros. Vamos agora voltar para nossa linha. Vamos seguir. Agora, a partir de agora, todos eles vão ser triblásticos e vão ter simetria primária bilateral, tá bom? Que é chamada de bilateria. E aqui a gente para. Aqui a gente para porque o que é que vai acontecer? Aqui vai ter a classificação quanto ao celoma, tá? Os platelmintos eles vão ser acelomados. Então, os platelmintos, o nome platel significa achatado. Minte significa verme, então são verme achatado. Como exemplos, aqui as planárias, que é um ser vivo que tem um corpo comprimido, tá? Vamos agora voltar para o nosso cladograma. Vamos adentrar aqui nessa linha de cá, ó, entrando bem aqui. Essa parte aqui a gente já falou, então já acaba. Vamos agora seguir para cá. Aqui vai ter os esquizocelomados, são os eucelomados, eles têm a presença do celoma, podendo ser pseudocelomados ou celomados, tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, os nematóideos, né? Nema significa fio, toda significa forma, tá bom? Então a gente tem a forma de fio, como exemplo, a lombriga. Eu usei como exemplo aqui a lombriga. Seguindo o nosso cladograma aqui, já falei dos nematóides, vamos falar agora dos moluscos. Os moluscos, o nome literalmente significa provido de corpo mole. Então, moluscos, corpo mole. Como exemplo de seres moluscos, nós temos os mariscos, os caramujos e os polvos, tá? São todos seres moluscos. Vamos seguir nosso cladograma novamente. Seguindo. Aqui ele se divide novamente em dois. Vamos primeiro falar dos anelídeos. Anelídeos, você lembra de anel. Eles são seres divididos em anéis. Como exemplo, a gente tem as minhocas, né? Voltando para o nosso cladograma, vamos agora para a última classificação dos seres celomados. São os artrópodes, né? O nome artrópode, artro, significa articulação. Podo significa pé ou pata. Então eles possuem pé e possuem articulações. Como exemplo, os crustáceos, como os caranguejos, os insetos, como as formigas e as aranhas. São todos seres artrópodes. Finalizamos essa seção aqui do cladograma. Vamos agora seguir novamente a nossa linha principal. Seguindo aqui, nós vamos ter os seres enterocelomados, tá? Entero significa intestino. Então tem celoma e possui intestino. Primitivo por meio do arquêntero. Chegando aqui, divide
ele vai se subdividir. Então aqui no finalzinho a gente vai ter os seres equinodermos, que são os que mais assemelham com a gente em relação ao filo, tá? Então, equino significa espinho, dermata significa pele. Então são pele formada por espinhos. É bom porque eles vão ter projeções calcárias que vão dar essa sensação. Como exemplo, as estrelas do mar. Tá? São seres equinodermos. Vamos agora para o final do nosso cladograma. Chegamos em nós, seres humanos, tá bom? Então aqui a gente vai chegar no filo dos cordata. Cordata significa porque eles têm a presença da notocorda. A notocorda é uma parte da fase de gástrula, eu acho. É da fase de gástrula, que vai ter a notocorda. Essa notocorda posteriormente vai dar origem à coluna vertebral, tá bom? De nós seres vertebrados. Então a gente vai achar isso em seres anfíoxos, como eu usei aqui exemplo, um peixinho, tá bom? O anfíoxo é um peixinho. As assídeas, que são uma seringa do mar. Se você tiver curiosidade, você pode até pesquisar o que são esses seres. Mas não tem muita necessidade. E os vertebrados, como nós seres humanos, tá bom? Então, encerrei aqui o cladograma sobre a classificação dos seres metazoários. E é assim que eu encerro a explicação de hoje sobre o conteúdo de introdução à zoologia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei, tá bom? Eu espero que a gente se veja novamente. Obrigado.